E aí, galerinha, tudo tranquilinho? Aqui quem fala é o professor Maidson, tá? Nessa videoaula de hoje nós vamos retomar alguns assuntos, pegando ali pelos modelos atômicos e, consequentemente, falando sobre a evolução desses modelos atômicos, né? Bom, primeiramente, falando de Dalton, né? Quando eu falo de Dalton ali, Dalton ele considera que a matéria ela é constituída de pequenas partículas, onde essas partículas são chamadas de átomos, né? E esses átomos, para Dalton, eles são considerados esferas maciças, homogêneas, indivisíveis e indestrutíveis. Eles podem ser comparados a uma bola de bilhar. Por isso que existe sempre uma comparação entre o modelo atômico de Dalton e também existe uma relação com o modelo bola de bilhar, certo? Logo após o modelo atômico de Dalton, nós temos então o modelo atômico de Thomson. E é no modelo atômico de Thomson que nós temos então a identificação das cargas elétricas, né? Thomson ele realiza um experimento e no momento que ele realiza um experimento com uma ampola, ele percebe então a presença dessas cargas elétricas e ele descobre através desse experimento que essas cargas elétricas são cargas elétricas negativas e ele as denomina de elétrons, né? Baseado em seu experimento, ele então considera, né, o átomo sendo uma esfera positiva incrustada com cargas negativas, ou seja, uma esfera homogeneamente positiva cheia de cargas negativas, correto? Bom, depois do modelo atômico de Thomson, nós temos o modelo atômico de Rutherford. E Rutherford, na verdade, é o momento em que surgem as partículas positivas, baseado em um experimento com uma lâmina de ouro e o bombardeio dessa lâmina de ouro através de uma fonte geradora de partículas alfas, né, que são partículas positivas. Com base nesse bombardeio, ele percebe que a maior parte das partículas alfa atravessavam a lâmina e algumas partículas eram desviadas e outras eram repelidas. Com isso, Rutherford então determinou que o átomo seria dividido basicamente em duas partes. Uma delas, núcleo, pequeno, positivo e denso, e a outra, eletrosfera, um imenso espaço vazio onde estariam as cargas elétricas negativas. No núcleo ficariam as cargas positivas, que seriam os prótons, e na eletrosfera ficariam os elétrons, né, que são as cargas negativas, correto? Posteriormente ao modelo atômico de Rutherford, nós temos então o modelo atômico de Bohr. Só que Bohr ele não deixa de lado o modelo atômico de Rutherford. Bohr ele aprimora, né? Ele vai, vamos dizer assim, pega o modelo atômico de Rutherford, ele permanece com a ideia inicial que o átomo seria dividido basicamente em duas partes, núcleo e eletrosfera. Porém, Bohr ele organiza a eletrosfera em níveis de energia, né? Níveis ou camadas de energia. E além desses, vamos dizer assim, desses cientistas que contribuíram para a evolução dos modelos atômicos, nós temos também Chadwick. E Chadwick ele foi o responsável por propor a existência de uma partícula sem carga. E essa partícula ela ficaria localizada no núcleo, certo? E essa partícula se chamaria nêutrons. Então, hoje, o modelo atômico atual, ele podemos dizer que ele é baseado de uma certa forma no modelo atômico de Bohr, com as contribuições de Chadwick, correto? Lembrando, o modelo atômico de Bohr, ele também pode ser chamado de Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr, ele aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, tá? Então é mais ou menos isso aí em relação aos modelos atômicos. Agora vocês vão poder verificar aqui nesse slide que eu vou abrir, nessa apresentação, vocês vão poder verificar os modelos atômicos, tá? Só um minutinho aqui. Isso. Vocês vão poder verificar os modelos atômicos. Percebam, eu tenho ali o primeiro modelo atômico, né, uma representação dele, proposto por John Dalton.
Depois, no segundo desenho ali, o modelo de Thomson, né? O modelo atômico de Thomson, proposto por Joseph John Thomson. Agora posso perceber um exemplo do modelo atômico de Rutherford, proposto por Ernest Rutherford. E temos ali o próximo modelo atômico, que é o modelo atômico proposto por Niels Bohr, né? Que foi o modelo atômico que pode ser chamado de modelo atômico de Bohr, ou simplesmente de modelo atômico de Rutherford Bohr. Tranquilinho? Vamos lá. Agora eu quero que vocês peguem o livro didático de vocês lá na página 48, tá, pessoal? No exercício 4, né? Vamos trabalhar um pouquinho ali em cima do exercício 4. Esse exercício 4 ele vai falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Observem lá. Em seu experimento, né, Rutherford então ele utilizou partículas alfas com carga elétrica positiva. E o que aconteceu? Ele pegou então essas partículas alfas de carga elétrica positiva e bombardeou uma lâmina fina de ouro. Quando ele bombardeou essa lâmina fina de ouro, ele percebeu que a maior parte das partículas acabou atravessando a lâmina sem sofrer desvio algum, certo? E de acordo com Rutherford, o átomo ele ficava com uma região central denominada núcleo, que tinha carga positiva, né, ou seja, carregada positivamente, e os elétrons eles estariam em movimento em um espaço vazio, que seria chamado de eletrosfera. Precisamos lembrar também que no núcleo de um átomo, né, o núcleo do átomo ele é formado por prótons e por nêutrons. Os prótons que vieram lá de Rutherford e os nêutrons da contribuição de Chadwick. Depois, né, o nêutron sem carga, ou seja, uma partícula sem carga elétrica, e a massa, isso é uma questão bem importante, tá, galera? A massa do nêutron, ela é muito próxima à massa do próton. Sabemos que ambos se localizam no núcleo do átomo, tranquilinho? Bom, aqui agora só para vocês conferirem, né? Observem aí a resolução e vamos dar sequência. Agora eu tenho aqui na página 48 ainda do livro didático de vocês o exercício 7, galera, tá? O exercício 7 eu quero que vocês deem uma ênfase especial para essa figurinha aí do lado direito, tá? Da apostila de vocês, essa imagem. Por quê? Porque aí ela está falando assim, tem uma imagem e tem ali prótons, nêutrons e elétrons, uma legenda, onde os prótons são vamos dizer assim, as bolinhas mais escuras que estão no centro, os nêutrons são as mais claras que estão no centro e os elétrons são as menorzinhas, né, que estão ali na eletrosfera, estão ali nos seus níveis de energia. Se vocês observarem ali na letra A, quantas partículas subatômicas separadamente estão presentes em seu núcleo? Prótons. Se vocês olharem bem, né, de forma bem precisa, vocês vão perceber que tem 8 prótons e também tem 8 nêutrons. E aí na letra B, ele traz o seguinte questionamento. O sistema está eletricamente neutro? Bom, primeiramente, né, o que é um sistema eletricamente neutro? É quando eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Então significa que se eu tenho 8 prótons e eu tiver 8 elétrons, eu tenho um sistema eletricamente neutro. Observem ao redor ali, nas camadas, nos níveis. Eu tenho 2 no primeiro nível e 6 no segundo nível. Eu tenho 8 elétrons. 8 elétrons igual a 8 prótons, significa que o sistema está eletricamente neutro sim. Por quê? Tenho a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá? Agora, só para vocês conferirem, tá? Aí tenho a resolução e vamos dando sequência. Abram agora na página 50 do livro didático de vocês. Vai ter um esqueminha ali, tá? Esse esqueminha é bem bacana, é um esquema bem completo. E vocês podem perceber o seguinte, o átomo ele é constituído por duas regiões. Uma delas é o núcleo, né? E a outra é a eletrosfera. Na eletrosfera, o local onde contém os elétrons, e esses elétrons, como nós já vimos, são elétrons com carga elétrica negativa. E no núcleo, né, nós sabemos que no núcleo é o local onde contém os prótons e os nêutrons.
os prótons com carga elétrica positiva, e são esses prótons aí que representam o quê? Que representam o número atômico. Precisamos lembrar ainda, galera, que quando eu somo os prótons com os nêutrons, nós determinamos o número de massa, tá, de um elemento. Então, por exemplo, assim, prótons somados com os nêutrons determinam o número de massa. Vocês podem conferir agora, tá? Observem aí e vamos dando sequência. Agora abram a apostila de vocês, né, o livro didático, lá na página 54, sobre distribuição dos elétrons em subníveis de energia. Vamos lembrar aí de Linus Pauling, tá, pessoal? Eu tenho então ali 4 exemplos. O professor vai resolver com vocês somente o exemplo A, que é o magnésio, Z igual a 12. Relembrando, o que é esse Z igual a 12? Z significa a representação do número atômico. E nós precisamos lembrar que o átomo ele tem a mesma quantidade de prótons igual a de elétrons. Então, Z é igual a P, que é igual a E. Então, se ele tem 12 de número atômico, significa que ele tem 12 elétrons, e são esses 12 elétrons que eu vou ter que distribuir, tá bom? Agora, observem comigo lá. Vamos olhar lá o Linus Pauling, o diagrama de Linus Pauling. Observem lá em cima, onde começa a setinha, tá? Antes de eu falar sobre essa sequência da setinha, que são, vamos dizer assim, as diagonais, vamos lembrar rapidamente o número máximo de elétrons por subnível. Subnível S suporta no máximo 2. Subnível P suporta no máximo 6. Subnível D suporta no máximo 10. E o subnível S, o F, suporta no máximo 14. Tá? Então vamos lá. S2, P6, D10 e F14. Galera, observem comigo ali, tá? Eu tenho então na página 54 magnésio com número atômico 12. Eu vou começar lá em cima, no 1s2, já foi 2. Depois na sequência, 2s2, já foi 4. Depois na sequência, 2p6, já foi 10. Depois na sequência, 3s2, somou 12. Então eu terminei a minha distribuição do magnésio. Ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Porém, aí tem aquela pergunta sempre que vai aparecer assim: professor, mas e se fosse 11? Como ficaria? Bom, pessoal, nós sabemos que o número que eu falei em cada subnível é o número máximo. Eu posso muito bem, se for 11, ficar com 3s1, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Perfeito. Eu só não posso ultrapassar a quantidade máxima. Tranquilo? Então vocês têm aí a letra B, a letra C e a letra D para resolver. Belezinha? Aqui eu já estou passando a resolução para vocês conferirem depois. Porém, façam primeiro, depois vocês conferem, tá bom? Agora abram o livro didático de vocês na página 64. Vamos lá para o exercício número 1 da página 64. E o exercício número 1, ele vai tratar de átomo, né? Vai falar um pouquinho de semelhanças atômicas ali, mas nós já vamos comentar sobre isso. Reparem, o número de prótons, letra A, o número de prótons de um átomo é igual ao seu número de elétrons, né? Prótons igual a elétrons. A massa relativa do próton equivale à massa de um nêutron, eu tinha comentado com vocês lá atrás, tá? Depois a letra C, o número atômico corresponde à quantidade do quê? O número atômico corresponde à quantidade de prótons. E a representação desse número atômico, ela é feita pela letra Z. Precisamos ainda, pessoal, lembrar que quando eu somo os prótons e os nêutrons, que estão localizados lá no núcleo do átomo, essa soma corresponde ao número de massa. E o número de massa, ele é representado pela letra A, tá? Depois ali na letra E, elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, né? Então nós precisamos lembrar dessas informações também. São informações básicas, mas que são bem importantes. E na letra F aparece para nós ali isótopos. Mas o que são isótopos? Primeiramente, galera, lembrem, nós temos isótopos, isóbaros, isótonos. Quem são os isótopos? Isótopos
mesmo número de prótons, porém diferentes números de massa. Isóbaros, mesmo número de massa, porém diferentes números de prótons. Isótonos, diferentes números de prótons, diferentes números de massa, porém mesmo número de nêutrons. Tá? Mas na letra F ele fala somente sobre os isótopos. Né? São átomos com o mesmo número de prótons. E claro, pessoal, não esqueçam, eles têm o mesmo número de prótons, porém eles têm diferentes números de massa. Letra G. Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma em um íon de carga positiva, denominado cátion. Lembrem dessa informação. Quando um átomo perde elétrons, ele é representado por carga positiva e é chamado de íon cátion. Professor, mas por que é por carga positiva, sendo que ele perdeu? Galera, quando ele perde elétrons, então ele perde carga negativa e fica com uma maior quantidade de carga positiva, tá? Por isso nós chamamos então de íon cátion e a representação é positiva. Tranquilo? Observem aqui então a correção, tá? Né? Vou dar um tempinho para vocês olharem e vamos seguindo. Agora vamos ficar aí na página 64 mesmo, porém no exercício 3, né? O exercício 3 diz assim: explique por que apenas as partículas do núcleo são consideradas para determinar o número de massa do átomo. Primeiramente, nós precisamos lembrar que são os prótons e os nêutrons que têm massa considerável. Os elétrons eles vão ter massas desprezíveis, né? Então, é por conta deles terem massa consideráveis que somente os prótons e os nêutrons determinam o número de massa do núcleo. Aqui eu já tenho a correção, né? Agora vamos para o exercício da página 64. Tá? O professor vai resolver com vocês ali o flúor, exercício 6, da página 64. E vocês resolvem os demais, tá? Observem, número atômico. Onde que está a representação do número atômico? O número atômico é o Z, é o númerozinho de baixo. No caso do flúor, qual que é o número atômico? 9. Qual que é o número de massa? O número de cima, o 19. Os prótons, nós precisamos lembrar que são átomos ali. Então, os prótons também equivalem ao valor do número atômico, prótons igual a 9. Como é um átomo, tem a mesma quantidade de elétrons, então elétrons também é 9. E os nêutrons, como que eu faço para descobrir os nêutrons? Vocês vão pegar o 19, que é o número de massa, e subtrair do 19 o número atômico, que é 9. 19 menos 9, 10 nêutrons, tá? Vocês percebem que são átomos porque eles não apresentam carga, né? Não tem ali nem o negativo nem o positivo. Então eles são átomos. Tranquilo? Aqui eu tenho a correção, mas lembre-se, resolvam primeiro para depois vocês fazerem a correção. E agora, vamos lá para o exercício número 9, tá? O exercício número 9, ele traz ali para mim o potássio com 39 e 19, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, 19, nêutrons, 39 menos 19, 20, e elétrons, mesmo número de prótons, porque é um átomo. Agora, observe no da frente. Eu tenho ali o potássio mais 1, ou simplesmente mais. Prótons, 19, legal. Nêutrons, 39 menos 19, 20, beleza. Só que aparece o sinal de positivo. Quando aparece o sinal de positivo, significa que ele tem um próton a mais. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 19, agora ele tem 18. Tranquilo? E na letra B é o mesmo esquema, só que em vez de perder lá no oxigênio, ele ganhou dois elétrons. Tá bom, pessoal? Resolvam a letra B aí. Aqui temos a correção para vocês fazerem depois que vocês resolverem. E agora vamos para o exercício que está lá na página 69, o exercício 5. Bem importante esse exercício, tá? Ele diz assim: a palavra átomo, ela é originária do grego e significa indivisível, ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a menor partícula da matéria, que não poderia ser mais dividida. Atualmente essa ideia não é mais aceita.
a respeito dos átomos, é verdadeiro afirmar que 0,1 não podem ser desintegrados? Gente, isso é mentira, tá? Não marca. Por quê? Porque nós podemos sim ter átomos se desintegrando, se transformando em outros elementos. Então, a 0,1 não. 0,2. São formados por pelo menos 3 partículas fundamentais? Sim. Prótons, nêutrons e elétrons. 0,2 marca. 0,4. Possuem partículas positivas denominadas elétrons? Gente, elétrons são partículas que estão na eletrosfera. São partículas negativas. Então, a 0,4 não marca. Depois, 0,8. Apresentam duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera? Sim, está correto. 16. Apresentam elétrons cuja carga elétrica é negativa? Sim, está correta também. Temos ali a 32, né? Contém partículas sem carga elétrica, os nêutrons? Sim, está correto. Somando tudo, o somatório vai fechar 58. Tranquilinho? Daí agora vocês vão observar ali que temos lá na página 24 do livro de atividades, o exercício 12 e o exercício 13, tá, pessoal? Esse daí o professor vai deixar para vocês resolverem, é bem tranquilo, só calcular o número de nêutrons ali no exercício 12. E no exercício 13, vocês vão seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Então, aqui eu tenho os dois exercícios para vocês resolverem. Na sequência, nós temos o gabarito para vocês conferirem depois. E era isso aí, tá bom, gente? Brigadão e tamo aí. Até mais.